Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos bater um papo com o professor Clério, lá de BH, Belo Horizonte. Vamos bater um papo sobre a pedagogia, a organização do método. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí a organizar o pensamento, né? Em relação ao Pilates e às vezes desorganizar um pouco também, né? Para que a gente possa, às vezes, pensar um pouco sempre fora da caixa. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Dá um joinha aí para eu saber que o áudio tá bom, se tá tudo bem. O Clério já está aqui, eu já vou compartilhar a tela com ele. Legal. Tem um certo delayzinho aí, né? Fala, Alex. Fala, Clério. Beleza, cara? Como é que você tá? Tudo ótimo com você. Tudo bem Vou também. pegar esse fone Você aqui me ouve melhor. bem? Tô te ouvindo bem. Aham. Ah, legal. Me ouve bem também? Ouço. Tudo certo. Áudio bom. Então tá Ô, ótimo. Clério, eu vou. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu prometi para a turma aí que a gente, depois dos 15 minutos para frente, né, pro final da live, eu iria Uhum. abrir os comentários para o pessoal poder participar mais. E eu Claro. vi que você viu que eu coloquei, né, uma caixinha de perguntas lá no Story, para o pessoal já mandar algumas coisas, as Sim. dúvidas. Uhum. Não foram muitas pessoas que mandaram, mas algumas mandaram já algumas coisas que eu tenho aqui. E depois Uhum. eu vou abrir para o pessoal poder participar mais. Beleza. Só que se eu deixar durante o tempo todo os comentários, fica na frente do seu rosto, fica ruim, tá bom? Então eu vou tirar os comentários por enquanto, mas eu vou voltar daqui a pouco, tá bom, galera? Tá bom. Beleza. Muito bem. Bom, primeiramente, muito obrigado que você está aqui, disponibilizando o seu tempo, aí sua energia, né, para estar aqui comigo e com todas essas pessoas que estão aqui com a gente, Sim. para ouvir a gente, né, e compartilhar com eles e também construir com a gente juntos alguma interpretação sobre o método Pilates. Exatamente. E antes de começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho. Eu sei que a maioria das pessoas aqui já conhece você, né? Uhum. De repente pode ser que tenha alguma outra pessoa que não conhece, então o Clério vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele e aí a gente já vai engatando depois no tema da live, tá Uhum. bom? Bom, primeiro agradecer você também aí, Alex, pelo convite. Eu acho isso muito importante, essa união de que o Pilates vai agregando e vai fazendo a gente se conhecer cada vez melhor. Eu acho isso, você está na linha de frente aí como um líder do método também. E eu acho isso muito bacana, a gente se encontrar e poder trocar um pouco as nossas experiências e passar para as pessoas, né, toda essa para que eles se sintam um pouco mais seguros diante dos seus clientes, dentro dos seus próprios espaços, para ficar um pouco mais tranquilo e tentar explicar o método de uma forma mais lógica, mais calma e não tanto cheio de tantas pressões, né? E para quem não me conhece, meu nome é Clério, eu sou fisioterapeuta, sou professor de Pilates clássico. Eu estudo Pilates há muitos anos, há mais de 15 anos, e eu nunca deixei de trabalhar no meu estúdio, né? Nem como fisioterapeuta e nem como professor de Pilates. Eu gosto da minha profissão, eu tento colocar o que eu sei dentro da fisioterapia dentro do método, sem deixar atrapalhar uma coisa da outra. Mas eu respeito muito a fisioterapia e a educação física e, enfim, qualquer outra profissão. Mas eu, como eu estou falando da fisioterapia, eu tento entender muito os porquês de determinados exercícios, tento estudar muito e tento passar de uma forma. Eu gosto muito de transmitir aquilo que
eu adquiro com experiência com outros profissionais e, né, já tive a oportunidade de estar com você aí no seu estúdio uma vez, né? Foi uma troca muito positiva e eu acho que isso tudo é crescimento para a gente, né? Crescimento nós como líderes de pessoas dentro, né, do método e fazendo com que as pessoas, impulsionando as pessoas a serem pessoas melhores através, né, do descobrimento que o Pilates oferece, né? Então acho isso muito bacana, né? Então assim, já estudei com muitos outros professores, cada um com as suas peculiaridades, cada um com a sua essência dentro do clássico, né, que aproxima o mais do original possível. Enfim, continuo estudando. Se eu te falar que todos os dias da minha vida eu estudo Pilates, eu estou falando a mais pura verdade. Então, assim, eu atendo os meus clientes, eu chego a atender doze clientes por dia, às vezes 11, 10, mas às vezes eu chego a atender 12 pessoas, né? Então, assim, e às vezes chego no último horário, estou num pique muito grande ainda, porque eu faço uma coisa que eu gosto muito, e quando eu vejo as alterações, aquilo me impulsiona muito e me faz trazer aquela energia que às vezes eu estou no meio da manhã, ou às vezes eu já acordei com aquela energia, e às vezes a gente está conversando aqui, minha energia vai aumentando, e a gente vai fazendo essa troca acontecer de forma positiva. Então, acho que é mais ou menos isso que eu sou. Legal, cara. Bacana. É interessante porque eu tive ontem com um professor de filosofia, né, o Sim. professor Clóvis de Barros, e ele Uhum. falou um conceito interessante, que é o conceito de potência de agir. Sim. E eu relacionei esse conceito que ele traz da filosofia, né, que é Uhum. esse ímpeto, né, da gente não perder esse ímpeto, né, de Exato. viver com alegria, com energia, com Uhum. vontade, na verdade, com a capacidade de realizar as coisas, né? Exato. E eu É. estava falando para ele, professor, algum filósofo copiou o Joseph Pilates nisso aí, porque o Joseph tem um conceito parecido, né, que é o powerhouse, né? Sim, com certeza. Ô, Cléber, Pode falar. cara, aproveitando esse gancho, ontem conversando com esse professor, a gente bateu um papo sobre essa questão do return to life, né? Sim. E, pô, do que seria esse negócio, né? E batemos um papo legal e tal. E no fim das contas, a gente acabou entrando num consenso de que talvez o que o Joseph Pilates queria com esse Return to Life é justamente isso que você acabou de dizer, né? Pessoas que, na verdade, são empoderadas, né? Que têm essa energia dentro de si, que de Sim. repente estão num lugar fazendo a coisa que gosta de fazer e ao mesmo Uhum. tempo beneficiando a si próprio e a outras pessoas. Sim. Então, talvez isso seja o tchan da parada, né, É. do Pilates. Uhum. Agora, para chegar num objetivo que é tão amplo como esse, o Joseph ele criou um método, né? Ele criou Uhum. uma metodologia de trabalho. Uhum. E aí, dentro disso, a primeira pergunta que eu queria fazer para ti é a seguinte: qual é, dentro da sua opinião e da vivência que você já teve, né, assim, com outros profissionais, né, dentro de tudo que você já passou, qual é a grande ideia do Joseph que está por trás dessa questão relacionada? Porque a gente sempre fala, né, método, o método Pilates. Qual é a grande ideia que você acha que está por trás disso? Uhum. Eu acho que a maior ideia de tudo é a transformação mesmo na vida das pessoas, né? E como que vai ser essa transformação? O próprio nome aí que você falou, Return to Life, se as pessoas pararem para pensar, será que não está no momento de retornar para a vida, né? De buscar realmente o que você quer tentar acreditar? Mas para você acreditar em algo, você tem que sentir aquilo para aquilo se transformar, né? Então, eu acho que à medida que você vai fazendo acontecer alguma coisa dentro de você, as coisas vão transformando.
E eu gosto de dizer muito para as pessoas que não sou eu que estou transformando a vida delas, porque às vezes eles me agradecem e tal. Então, às vezes eu fico até um pouco incomodado com isso. Mas eu falo assim, quem está transformando é o método que está transformando a vida de vocês. Eu sou apenas um aprendiz e eu apenas um líder ali que estou seguindo, na realidade estou empoderando algumas pessoas a ter um pouco um melhor caminho, uma melhor direção, uma melhor percepção de movimento, né? Mas a transformação, ela tem que vir quando você chega no ponto que você quer retornar à sua vida realmente, né? Porque se você está num momento que você está, pô, Pilates não é uma coisa que me mexe comigo, tem alguma coisa errada. Então você não está fazendo um Pilates correto. Você não está fazendo um Pilates que é a lógica, que é acompanhar o raciocínio, que ter uma visão extremamente excelente, de excelência dentro de um sistema pedagógico, dentro de um sistema de, de raciocínio, né? Então eu acho que a ideia que eu tenho é que eu consigo observar o que o método faz com as pessoas é transformar muito a vida daquela pessoa. Então, isso me impulsiona mais ainda, porque eu ajudo ele a impulsionar ele ainda e, ao mesmo tempo, ele está impulsionando outras pessoas. Então, isso me motiva muito, porque se eu estou contribuindo de uma maneira ou outra para que aquela pessoa se sinta mais feliz, para mim já está bom, né? Então, eu estou conseguindo fazer o meu trabalho, né? De conseguir transmitir, porque eu estou fazendo ele sentir algo diferente dentro dele. Então, esse é o meu maior objetivo. Legal. Então você falou de uma ideia, né, que é essa questão da transformação, né? Uhum. Uma ideia que o próprio Joseph, né, colocava como uma transformação que ela é física, que ela é mental, né, que ela é emocional, que ela é Sim, espiritual, né, num sentido de uma interpretação que aí cada um pode fazer a sua em relação, né, ao que isso significa. Mas, enfim, uma transformação que seja integral em relação à questão do ser humano. Agora, quando a gente fala de método, né, a gente, na verdade, fala de um conceito que, por ele ser um método, possivelmente ele vai ter que ter algumas características, né? Ele vai ter que ter características em que tanto o Clério, que está em Belo Horizonte, quanto o Alexandre, que está aqui em São Paulo, como alguém que está lá nos Estados Unidos, olhe para alguma coisa que os três estão fazendo e de repente veja naquilo que tem coisas em comum, né? Que uhum. tenha na verdade uma linguagem em que a pessoa possa reconhecer e dizer, olha, pô, isso é Pilates. Então, Sim. dentro da sua visão, quais são as características do método Pilates? Ou seja, método, na verdade, ele é um processo, ele é uma ordenação de etapas. Que etapas são essas? Enfim, como é que você pensa isso, né, dentro desse conceito de método? Sim. Eu acho que isso é uma pergunta bem interessante, porque eu vejo as pessoas, às vezes, assim. Não é o que eu vou falar com você é que você vai ser igual para todo mundo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está dando um workshop e aí a gente passa determinado exercício e a pessoa, às vezes, o que estão nos escutando, eles querem passar exatamente igual como a gente passou. Então, eu cheguei nessa muita conclusão que tudo que eu vou fazendo, eu vou colocando principalmente a palavra depende, eu vou observar aquele corpo, eu vou ver o que aquele corpo está me dizendo para que eu consiga realmente fazer alguma coisa por ele. Porque senão a gente vai cair num sistema onde a gente vai replicar o exercício e a gente não vai conseguir
não é que a gente não vai conseguir, a gente vai até conseguir, mas se você realmente dedica, né, o seu olhar, se você trabalha o seu olhar e se você ensina quem está perto de você a trabalhar o olhar e não o exercício apenas, você realmente está conseguindo ensinar todas as características que o método quer, que é fazer você não só aprender a coreografia, mas é fazer você entender para onde você tem que olhar. Porque às vezes ele está tão preocupado em colocar o pé na barra de futebol, tem que, né, colocar o pé assim ou assado, e ele esqueceu do maior propósito do exercício em si, né? Às vezes alguém falou com ele que a costela tem que ficar toda vez para dentro, ou se alguém falou com ele que a costela tem que ficar, sei lá, os ombros tem que ficar empurrando muito forte para trás, ele vai fazer assim, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vejo muito isso, porque quando a gente fala, às vezes você vai ensinar alguma coisa, você, Alexandre, e eu ensino alguma outra coisa, né? Você às vezes falou alguma coisa, mas o contexto, se a gente for analisar, é o mesmo, porque a gente estudou o método clássico, né? Se você tem uma visão naquilo que você consegue fazer a pessoa pensar que aquilo ela consegue trabalhar determinado exercício para conseguir fazer um outro exercício, aí a gente consegue passar isso com maior precisão, né? Mostrar um roll-up. Ah, vamos ensinar um roll-up. O que está acontecendo nesse roll-up? Ele sabe o que é uma curva C? Ele está usando os flexores de quadril? Será que ele está usando o abdômen? Será que ele está entrando em retroversão? Será que, né? Então, assim, nós temos que trabalhar um pouco o olhar dos que nos seguem, dos que estão à nossa volta, né? Então eu acho que então esse ponto, né, dessa metodologia, ela tem essa característica de ter uma precisão, mas tem que respeitar aquele corpo que está na nossa frente, né? Porque às vezes ele tem um joelho valgo, será que você não vai ter que fazer alguma modificação naquele pé? Com certeza, né? Então não pode ser uma coisa obrigada, né? O método, às vezes a pessoa tem um certo preconceito dele e acha que é uma coisa toda preto ou branco. Ok, né? Nós temos uma organização, nós temos um sistema pedagógico, vamos seguir. Agora, dentro desse sistema pedagógico tem que ser trabalhado corpos diferentes, porque não é uma mesma coisa para todo mundo, né? Você tem que saber como que você vai omitir, se você pode omitir um exercício ou não, e por que que você omitiu aquele exercício, qual que foi a sua metodologia anterior para que você omitisse. Não, ele não pode fazer, senão ele vai se machucar, né? Então, assim, eu penso muito nesse raciocínio aí, né, de respeitar muito aqueles corpos e colocar essa metodologia, né, oferecendo o que há de melhor dentro do método para aquele corpo que está na minha frente. Agora, eu concordo inteiramente com você, né, nessa questão de que eu acho que não a gente não tem que empurrar o método goela abaixo nas pessoas sempre da mesma maneira, né? Na verdade, a gente precisa sempre estar adaptando o método de acordo com o corpo que está na nossa frente, Sim. né? Agora, você entende, por exemplo, que o método ele tem características que são, digamos assim, universais? Ou seja, vamos pensar assim, por exemplo, vamos pensar pelo movimento, por exemplo, de enrolamento, né? É uma característica universal do método você, de repente, entender que esse movimento ele tem uma certa característica de base dentro do método ou não? Você entende Sim. o que eu falo, por exemplo? Porque para a gente pensar, né, quando a gente fala em método, é que muitas vezes eu me pego muito pela questão do sentido etimológico da palavra método, né? Sim. E quando a gente pensa nesse sentido,
a gente pensa, se você for pensar do ponto de vista científico mesmo, né? Um método científico. É você ordenar etapas realmente, né? Então, tem Uhum. etapa um, etapa 2, etapa 3, etapa 4, por aí vai. Para Sim, chegar num fim, para chegar num objetivo, que é sim. aquele objetivo amplo que a gente pensou. Uhum. Você enxerga essas etapas com características próprias, ou seja, eu tenho uma etapa, eu tenho outra, eu tenho outra, independente disso que você falou, porque obviamente que o fato de você ter uma etapa não quer dizer que todos vão passar pelaquela etapa da mesma maneira, Sim, né? Então, você enxerga certas características universais dentro dessa questão do método? sim, sim. Isso sim. Na realidade, a gente precisa de ter essas etapas, né? Se a gente pegar um sistema pedagógico, você vai ensinar etapas para que aquela pessoa realmente ela entenda a linha de raciocínio dentro do método. Porque se você não tem isso, aí se perde, né? Então você tem etapas, né? Você tem exercícios para você trabalhar determinada parte do corpo num determinado tempo, outro determinado tempo, outro determinado tempo. E o que eu acho mais, o que eu vejo muito, é as pessoas pulando muito as etapas, não passando por um processo onde ele precisa aprender que ele precisa de, ah, vamos dizer, fortalecer os músculos que estão fracos, né? E tentar deixar com que esses músculos fortes não façam o papel desses músculos fracos. Agora, se você pula a etapa, o que, que vai acontecer? Você às vezes vai fazer durante anos uma coisa errada. E aí você chega lá atrás e fala, pô, por que, que aconteceu isso? Porque você pulou uma etapa. Porque você não soube identificar realmente aquilo, né, no seu corpo. Você não sentiu, você apenas passou, replicou. Né? Porque quando a gente sente, fica tudo muito mais fácil de você analisar. Porque quando você vai sentindo, geralmente você vai pensando, pô, aquele cliente, aquele outro tem isso, eu vou fazer isso com ele, eu vou, nossa, isso aqui vai ser muito bom para ele. Então, a gente vai funcionando, a cabeça ela vai se tornando mental quando você vai sentindo, para que realmente você consiga replicar aquilo correto. Porque se você pulou essas etapas, você acaba se perdendo aí no meio do caminho. Aí você vai ter que voltar, entender novamente, para realmente conseguir alinhar um pouco o método. Eu falo um pouco, porque até hoje eu estou tentando alinhar ele. E vamos e vamos na busca, vamos no aprendizado aí. Mas é por aí que eu penso. É, dentro das escolas, né, principalmente mais que seguem a linha da romana, né, Sim, a gente aprende essas etapas divididas em três sistemas, né? sim. Então, você tem lá uma estrutura, né, de movimentos dentro de um sistema básico, depois você tem um sistema intermediário e você tem um sistema avançado. Uhum. E a primeira pergunta que eu queria te fazer em relação a isso é: você acha que isso, de uma certa maneira, ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda na organização, sabe? Eu acho que a gente deve saber os dois lados, as duas formas, né, dentro da metodologia. Depois que você aprende, eu acho que essa parte, sistema básico, intermediário, avançado, fica mais fácil de você introjetar a outra parte, que seria como se fosse assim: ah, você vai fazer um básico. Quando que você vai poder saltar um leg circles em frog e já ir para um short spine, um rollover? Então, é difícil, às vezes, aquele cliente, aquela pessoa que você está ensinando, conseguir entender isso, né? Então, assim, quando você coloca isso e vai tentando explicar todo o sistema, toda a importância daquilo ali que você está fazendo, eu acho que isso vai se tornando mais, mais pedagógico, vamos dizer assim, para a pessoa que você ensina. E eu acho que
e isso é um pouco da minha opinião, né? Eu gosto das duas formas, eu conheço, né, as duas formas, posso dizer que eu conheço demais, mas eu conheço as duas formas e, e acredito nas duas, que as duas formas, né, vamos dizer assim, como, como o Joe meio que ensinava e a Romana, porque as pessoas dizem que a Romana que colocou um pouco isso mais, né? Mas isso foi para facilitar a vida de todo mundo, né? E quem sou eu para discutir alguma coisa com a Romana ou com, né, com qualquer outro elder aí gigantesco, né? E quem sabe nós, quem sabe nós, quem que seguiu o maior raciocínio lógico do método que Joseph ensinava, porque talvez ele ensinava, né, para Lolita de um jeito, para Romana de outro, para o Jay de outro, né, para Sonjay de outro jeito, né? Então assim, é difícil a gente também ter uma certeza absoluta. Eu digo que todos nós somos clássicos tentando aproximar o mais próximo do original, né? Então, assim, isso é meu pensamento em relação a isso. Mas, eu sigo um sistema pedagógico seguindo essa linha de raciocínio. Eu estudei na escola Uno Pilates, a última escola que eu estudei. O Miguel, o Fabián estudou com a Romana, o Fabião estudou com o Jay, e eles mostraram muita coisa nesse sentido para a gente, explicou o porquê de algumas coisas, né? Por que você não coloca a caixa curta em outro determinado momento, e por que você coloca o long stretch logo depois da caixa longa, do long box, enfim. São explicações muito lógicas dentro do método e a gente vai acompanhando, entendendo um do outro. E só que às vezes isso confunde um pouco as pessoas pouco experientes. Então eu fico um pouco preocupado em relação a isso, e de não confundir todo mundo, porque às vezes a pessoa fala assim, isso é da Romana, isso é do Joe, isso é da Lolita, isso é não sei o quê. Então isso acaba complicando um pouquinho a cabeça. Então, eu prefiro seguir um pouco mais esse sistema básico, intermediário, avançado e tentar desenvolver toda essa pedagogia em cima disso aí. Né? É legal. Eu costumo dizer, né, sempre para o pessoal que às vezes estuda comigo, né, que me acompanha, eu gosto muito dessa organização, né, Uhum. porque eu também estudei lá em Seattle com a Dorothée e ela é uma professora que, né, também ficou muito próxima da Romana, então eu aprendi o Pilates também dentro dessa estrutura pedagógica, né, onde Sim. você tem um sistema básico que trabalha inicialmente um plano de movimento com maior evidência, depois num sistema intermediário você vai, né, colocando outros planos de movimento, vai construindo, né, um repertório mais tridimensional para o aluno a partir do momento que você vai evoluindo, a complexidade vai indo aos poucos. Ou seja, é uma coisa muito bem pensada, muito bem organizada e que, na minha opinião, ela segue, inclusive, uma certa estrutura de desenvolvimento neuropsicomotor mesmo, Sim. sabe? Onde você vê, né, o enrolamento num primeiro momento para depois as coisas começarem a acontecer. Uhum. Só Exato. que, obviamente, que isso também pode, se o professor se acomodar, engessar o professor. Sim. Por quê? Porque essa perspectiva que você está falando, né, que é a perspectiva de você não cair muitas vezes em só passar o método como uma coreografia, né, como um replicar mecanizado, isso realmente pode acontecer se o professor não tiver nesse movimento que você está falando, que é um movimento de você desenvolver, na verdade, a sua intuição,
o seu sistema, né, de pensamento lógico, a Sim, sua característica dentro da sua área de atuação para poder começar a interpretar o corpo que está na sim. sua frente, né? Uhum. Então, querendo ou não, o método, né, ele tem coisas boas e também tem coisas ruins que se você se acomodar, você pode cair de repente numa cilada, né? Eu penso nisso e eu penso que o método a gente tem que trabalhar forte, né? Você tem que fazer algo acontecer de maneira muito forte, forte em relação a corpo, em relação à mente, em relação ao espírito, né? Então, eu penso muito que nas aulas que eu dou, eu tenho que fazer aquela pessoa sentir, trabalhar o corpo, suar o corpo, né? E não posso ficar, às vezes, enchendo linguiça demais, porque aquilo não vai realmente ser o método. Porque às vezes você fica tão cheio de ladainha e falando, e falando, e falando, e falando, que aquilo não vai desenvolver. Então, às vezes eu fico um pouco preocupado das pessoas não conseguirem, dos professores principalmente, não conseguirem evoluir, porque às vezes não querem, não se permitem tanto, né? Que fica querendo sempre voltar, voltar, voltar e não vai, não continua o caminho, né? Não continua essa direção. Então, eu acho que o professor tem que ter as suas armas na mão, da onde você tem que seguir e a partir daí não parar. Tem que evoluir aquele cliente, né? Ah, você não está conseguindo, né, fazer, vamos dizer, o roll-up. Pô, vamos fazer ele subir no roll-up, né? Tem professor, tem gente que está um ano trabalhando com um cliente e o cliente não está subindo num roll-up, né? Eu estou falando roll-up, mas o roll-up que está lá logo primeiro, que é um exercício muito de você avaliar também, né? Muita coisa ali. Mas eu acho que nós temos que trabalhar numa primeira aula muito forte, fazer o cliente sentir realmente que é algo diferente e trabalhar dentro da que você aprendeu de base para fazer ele entender realmente o que é um Pilates naquela primeira aula e ver que tem algo diferente, né? Então, nós como professores, nós temos que aprender o início, o meio e não pense no fim. Não existe uma linha de chegada para E 3 pontinhos, né? 3 pontinhos, né? E aí a gente consegue entender o método, né? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando, Pilates é um trabalho de corpo, mente, espírito. E aí você fala, mas por que é um trabalho de espírito? O que quer dizer isso? Ah, trabalho espírito. Pô, mas então vamos falar um pouco sobre por que ele vai trabalhar o seu espírito. Fica um discurso vazio, né? Fica um discurso vazio, né? Então, quando a gente pensa nessas corpo, mente e espírito, você está com o corpo, você está com a mente. Então, você vai começar a trabalhar e vai começar a fazer com que? Vai começar a tentar elevar o seu espírito, né? Elevando o seu espírito, o que seria esse elevado espírito? Você vai se sentir uma pessoa mais confiante, você vai sentir uma pessoa mais forte, uma pessoa mais determinada, uma pessoa mais organizada. E às vezes você vai chegar, como aconteceu comigo, e falar assim: meu Deus, eu fiquei mais inteligente depois que eu comecei a trabalhar com o método Pilates, né? Porque você vai ficando mais organizado, você vai ficando mais se É. cobrando mais, você vai ficando mais, pô, peraí, vamos ver realmente aquilo. E tem que estudar. Não é só estudar o exercício como faz, isso é o mais simples. Como faz o exercício? Não. Você tem que aprender o que é quando o professor fala assim, vamos falar que tá olhando lá para o seu cliente, vai falar, pô, ele não está trabalhando o seu centro, está trabalhando só as pernas. Trabalhe o centro. Pô, eu não posso falar isso com uma pessoa. Eu tenho que ensinar ele a tirar a força das pernas e colocar no centro, então. Porque senão a gente não vai conseguir ajudar as pessoas, né? Então eu acho que isso é uma coisa que nós temos que tentar
é, passar o que a gente sabe da maneira mais intensa para que aquela pessoa consiga seguir e sentir o que, que é esse elevar do espírito, o que, que é sentir a elevação da autoestima, né? Para que você realmente se sinta mais forte, mas e não só na sua vida profissional, mas na vida pessoal, no seu dia a dia, tudo começa a transformar. E isso é o poder da transformação que a gente tanto fala, da organização, né? Dos critérios que você começa a ter mais preciso, dos valores que você tinha e que você passou a ter outros valores, porque antes você comprava, né, vamos sei lá, um terno de R$ 5.000, ou 2.000, ou 1.000, ou 500. Talvez você não vai fazer isso mais, talvez você vai investir num curso, numa coisa que realmente te eleve o seu espírito e você consiga realmente sentir o que, que o método quer. Porque se você fica parado, estacionado, você não vai conseguir sentir isso. Você tem que sempre estar em busca constante, né? Eu falo que as pessoas, sempre quem me conhece, eu falo, procure outros professores, veja como os outros professores dão aula, tenta sentir o que aquele professor tem a dizer para você, tenta absorver o que ele tem para dizer. Talvez nós não estamos preparados para escutar um professor, só para a gente ter uma ideia, porque aquele professor, ele está muito evoluído. Então, ele fala coisas que você não vai dar confiança, mas aquilo é muito importante. Aquilo é muito importante. Então a gente tem que começar devagar, as coisas vão entrando e às vezes você falou isso há um ano atrás, você fala de novo, a pessoa, nossa, você nunca me falou isso. Não, falei lá atrás, aquela vez e tal. Então às vezes você não está pronto para escutar, e assim como todos nós somos eu sou um eterno aprendiz, acredito que você também, né? Então, Com então acho, certeza. então acho que a vida é essa. Acho que é por aí. Vamos lá que o negócio Ô, vai rendendo e vai falando. ô Cléber, me fala uma coisa. Tem muita gente que está acompanhando, né, essa semana comigo, né, essa semana de imersão, que Uhum, são profissionais que são da linha contemporânea, mas que estão se interessando pelo Pilates clássico, estão se interessando por uma metodologia de trabalho, porque às vezes eles aprendem o Pilates sem uma metodologia, né? Então, eles aprendem exercícios de Pilates, eles aprendem a como realizar esses exercícios nos aparelhos de Pilates, uhum, mas não necessariamente dentro de uma metodologia de trabalho. Então, isso tem uma diferença, né, muito sim, grande. uhum, E quando eu falo diferença, eu não estou querendo nem falar que é melhor ou que é pior, eu estou dizendo que é diferente. sim, Agora, muita gente está lá no seu estúdio contemporâneo, que são aparelhos contemporâneos, e sim, normalmente eles têm um aparelho de cada no seu estúdio. uhum, E uma das questões mais importantes para esses professores é a seguinte questão: eu consigo aplicar o método dentro desse formato? Eu consigo trabalhar com a metodologia dentro desse formato de estúdio? Eu consigo aplicar o método clássico nos aparelhos contemporâneos? O que, que você pensa sobre isso? O que, que você poderia falar para o pessoal que. Isso é uma das perguntas, né, que o pessoal sim, mandou aham. no Story. Na realidade, o que eu penso muito, primeiro você tem que se organizar, né? Você tem que, na realidade, você tem que saber, eu não sei quantos equipamentos eles têm de cada. Vamos supor que seja um de cada, né? É, Normalmente, essa é a regra, um de cada. sim. Nessa questão de ter um de cada, eu não acho que vai funcionar muito a lógica do método, tá? Então, isso é a minha opinião. Eu acho que se você pega um cliente e vai começar, que seja um, continua com o seu trabalho. Agora vamos pegar um cliente e vamos experimentar o que você está fazendo, o que você está ensinando, a linha de raciocínio, a lógica do método.
e vamos ver se isso vai funcionar. Aí você vai pegar você e o seu cliente. Mas primeiro você vai fazer tudo em você e você depois vai fazer no seu cliente para ver se vai funcionar. E aí, o que você sentiu quando você fez, você vai começar a passar aquela experiência que você teve, você vai passar para aquela outra pessoa, para que você consiga, né, trabalhar toda essa lógica. Agora, o que eu digo para você é, se você continuar trabalhando sempre, olha isso, como você trabalhava, vai ser muito difícil você acompanhar a linha de raciocínio. Agora, se você pega um desses clientes e não que você não vai destratar os outros, continua fazendo o seu trabalho, mas pega um ou dois e começa a fazer um trabalho diferenciado com aquelas pessoas, e aí você vai ver o que você tem a dizer. Agora, se você está aprendendo um match apenas, aí fica mais fácil de você trabalhar só a construção, só a linha de raciocínio dentro do match. Agora, um equipamento de cada, na minha opinião, talvez humilde, não dá certo assim, né? Então, não é que não dá certo o clássico em si, mas o contemporâneo, igual todo mundo faz, continuem fazendo. Agora, traz um pouco para você também, né? Invista um pouco nisso e vê o que isso tem a dizer para o seu coração. Aí depois você conversa, aí peças ele para conversar com você depois. Aí você muda o jogo, né? É porque eu vou abrir os comentários aqui, tá? Sim. Só Uhum. para já tá com 42 minutos, o tempo tá voando, eu vou ativar os comentários Uhum. para o pessoal já ir fazendo as perguntas. O que você está falando é que a lógica de raciocínio do método, né, que tem toda essa questão de uma lógica de progressão, né, de planos de movimento, toda uma construção de movimentos, uma ligação entre um movimento e o outro, etc. Sim. Então, quando você tem um aparelho de cada, na verdade, quando você monta um estúdio, você precisa montar um estúdio onde você consiga dar conta de trabalhar com a metodologia que você tem para trabalhar. Uhum. Então, um aparelho de cada, se você for atender individual, um aluno individual, ok, você Uhum. vai conseguir, né, trabalhar dentro dessa estrutura. Uhum. Agora, se você for trabalhar com um grupo, por exemplo, eu tenho 4, normalmente o que o mercado vende é um aparelho de cada, né? O cara tem lá o Reformer, o Cadillac, um Barrel, uma Chair, né? Lá dentro do estúdio dele. E de repente até tem um lugar para o match. E ele dá aula para, de repente, 4 pessoas por horário, ou 3 por horário, né? Então, dentro disso, aí já começa a ficar um pouco mais complicado essa questão de você colocar essa metodologia, né, Sim. dentro de uma estrutura e de um espaço como esse. Isso. Uhum. Exatamente. Uhum. É isso aí. Né? Né? Então, É exatamente e isso, aí foi o Alex. que o Clério falou, foi, cara, sente com um aluno, sente no seu corpo, né, o que você está começando a aprender. Depois passa isso para um aluno, pega um aluno e tenta trabalhar isso com ele, né? Veja qual é o potencial dessa metodologia com o aluno. A partir daí, pô, você viu que isso dá certo, está confiante, está legal? Cara, você vai ter que fazer uma escolha, né? Sim. Aí não tem jeito. É isso aí, Alex. Eu acho que a pessoa tem que fazer, tem que sentir. Agora, o que ela tem que entender é que se ela não pega alguém para conseguir comandar, conseguir ter o raciocínio lógico, ele não vai conseguir entender. Então, por isso é interessante fazer um curso, ou a imersão, ou uma tutoria, ou um curso de formação, qualquer coisa do tipo, e você colocar uma, duas pessoas que seja para você fazer um trabalho, para você ter o sentimento também de prazer, de ver a melhora, de ver a progressão. Mas a melhora, não estou falando que o outro não tem melhora. Eu estou falando em melhora no sentido de construção do movimento em si.
né? Qual é a lógica de raciocínio quando você faz um footwork? Qual outro exercício que você pode fazer que é similar ao footwork que vai ajudar, né? Então, é linkando esses exercícios para que você realmente consiga construir, né, o movimento. Porque senão, aquilo que eu disse, você vai passar 1 ano, 2 anos e o cliente não consegue subir no roll-up. Então, na minha opinião, isso não está certo. Então, eu tenho que fazer ele encontrar os músculos que estão fracos para que realmente ele consiga. Porque senão eu vou ficar trabalhando aquela musculatura que já está muito forte e ele perde um pouco o sentido do método clássico. O método clássico, né? E é isso a minha visão em relação a isso, né? É isso aí. O pessoal está fazendo umas perguntas aqui, ó. Por exemplo, a Re Candiuzi, ela está falando assim: quantos aparelhos de cada é ideal para trabalhar com o clássico? Uhum. Sim. Na realidade, a O que gente. você acha? O que acontece? Depende do que você quer. Eu atendo duplas, eu atendo. A maioria da minha clientela é individual. Eu atendo duplas, eu atendo até 3 pessoas. Se você tem 3 equipamentos, né, você trabalha com 3 reformers, você vai trabalhar com 3 wall units, ou você vai trabalhar com 3 Cadillac, ou 3 Wunderchair, que é um pouco mais complicado, mas mas você pode começar a criar um pouco, né, mas sem deixar de olhar para aqueles corpos, mesmo com 3 pessoas ali, você não pode deixar de olhar para os corpos. Você tem que continuar olhando e entender toda aquela linha de raciocínio, né, e conseguir fazer um trabalho, né, ideal para cada um, tá? Se você consegue, é claro, como falaram, é difícil de você ter todos os clientes individual, privado, mas se você consegue isso, ótimo. Se não, É tenta, o, é o né? melhor dos mundos, É né? o melhor do mundo, né? A evolução que você vai É, ter. E para você, não é só para ele, é para você, porque você vai é. conseguir realmente aprender. Porque se você estiver sempre com 3 ou 2 ou um, você não vai aprender. Porque você aprende observando, olhando, tentando, né, ver outras pessoas fazendo todo o movimento aí, tá? Então, Rê, na verdade, assim, você precisa ver o quantas pessoas você vai querer atender por horário, né? E a partir daí começar a pensar em organizar o seu estúdio de acordo com a quantidade de pessoas que você vai atender, né? Uhum, Deixa eu ver se tem exato. mais alguma pergunta aqui. É, Se eu tiver 2 alunos, o Clério já respondeu essa pergunta aqui, ó. Se eu tiver 2 alunos e 2 aparelhos de cada, como rola a atenção para cada aluno, né? uhum. É É, dentro disso que você acabou de dizer, né? deixa eu só concluir 5 minutinhos, 2 minutinhos eu consigo tentar falar isso. Vamos dizer que se você deitou o seu cliente no reforme e que você começa a fazer um footwork, né? Você vai ver o que está acontecendo no pé, se o pé está caindo. Você vai ver o que está acontecendo no joelho, que às vezes o problema está no pé, está jogando o pé para dentro, ele está com o hálux valgo, está jogando o joelho para dentro. Né? O que está acontecendo na pelve daquele cliente? Está anterovertendo, está retrovertendo, está rodando. O que está acontecendo nos ombros? Está subindo, está descendo? Né? O que está acontecendo com a cabeça? E você continua movimentando. Você viu um problema no pé, você vai fazer todo o trabalho ali do footwork, depois você vai talvez trabalhar no two exercise, vai trabalhar no foot corrector para tentar organizar o pé. Porque às vezes a dor no quadril está vindo do pé porque o pé está desabando. Então, nós temos que seguir uma linha de raciocínio em cima daquilo. Para onde que eu posso levar? Vamos levar na leg springs, vamos levar na electric chair. O quadril, você está com um encurtamento muito grande da região posterior. Vamos fazer um balé stretch, vamos começar com front stretch, depois vamos passar, né? Vamos tentando passar para todos o que é que tem de alongamentos, mas da cadeia posterior, do alinhamento. Aí você faz um front stretch, depois você vai fazer um first part of the tower,
depois e vai seguindo essa linha. Passou para um barril grande, né? Passou para o Cadillac fazendo os ballet strats. Então, assim, nós temos que seguir uma linha de raciocínio, né? E tentar evoluir isso. Porque às vezes você faz, por exemplo, um arm spring. Você está fazendo um arm spring, a pessoa às vezes não acha que o arm spring é para o braço. E não é para o braço isso, né? Então, qual que seria uma evolução do arm springs? Vamos começar com o Magic Circle para tentar conectar mais as costas, vamos começar deitado, passar para encostado na parede, tira o corpo da parede, vamos tentar apertar usando mais o músculo, trabalhando mais esse corpo. Vamos passar para um chest expansion, que é quase a mesma coisa do que um arm springs, porém ajoelhado, depois do ajoelhado passa para em pé. Essa é a linha de raciocínio que a gente deve começar a clarear um pouquinho aí, tá? Então, vamos tentar entender um pouco isso. O método é maravilhoso, é extremamente eficaz. Para quem conhece, sabe o que tem de importância aí dentro, né? Que o método faz com a gente, trabalha com a emoção, com o coração e tudo vai funcionar bem. Tem uma pergunta aqui. Estou estudando o método clássico agora, mas já atuo com o contemporâneo. Acham válido eu inserir o Pilates clássico a alguns alunos que têm grande interesse, mesmo com aparelhos do contemporâneo? Uhum. Sim, né? Pode ser, né? Não tem problema. Você pode usar o que você aprendeu e você pode estar usando o aparelho contemporâneo. E o que eu te digo é, o seu coração, o que você está sentindo vai falar o que você deve fazer. Se você vai ter que trocar, ou você não vai ter que trocar, ou se aquilo está te pedindo para trocar ou não, e vai funcionando até você adquirir algumas coisas que você acha mais interessante, né? Então, não tem problema. Eu, por exemplo, quando eu comecei a atuar com o Pilates clássico, eu tinha um estudo contemporâneo, né? Sim. Eu não mudei de uma hora para outra. A questão é que quando a paixão bate, e quando você deita e você experiencia um aparelho clássico, você pode ter certeza absoluta que uma hora ou outra você vai mudar. Pode ter certeza absoluta. Sim. Então, mas dá para fazer no contemporâneo? Dá para fazer, pô. Sim, com certeza. Os equipamentos clássicos, hoje, graças a Deus, a gente tem várias empresas que trabalham com isso, né? Eu trabalho com os equipamentos clássicos da Empower, então são equipamentos que são equipamentos muito bons, né? O Lipe, que é a pessoa que faz os equipamentos, ele é professor também, então eu acho que isso conta muito, a pessoa que está ali dentro, construindo um equipamento, né? Para realmente modificar a sua vida. Então, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Então, assim, tem outros equipamentos aí grandes no mercado, né? Enfim, é isso. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. O que significa respeitar o método? Respeitar o método, primeiro você tem que entender para saber se você vai ter respeito ou não. Porque não adianta você querer ter respeito por uma coisa sem você entender, né? Então, se você realmente entende qual é a proposta do método, você tem que respeitar o método no sentido de não deixar ele se perder. Porque se a gente não entende como que a linha de raciocínio dentro do método, você não vai conseguir, né, respeitar muito o método ali. Então, acho que é mais nesse sentido de não deixar o que o Joseph ensinou se perder. Tá? O Clério, o professor Rafael Fiorini, fez um comentário aqui. Queria dizer que o professor Rafael Fiorini, que fez esse comentário aqui, ele foi a pessoa que me ensinou a lição mais importante da minha vida profissional, cara. E isso eu sou eternamente grato a ele, eternamente. Ele me ensinou a lição mais importante, que é a seguinte lição: você não constrói nada na sua vida se você não tiver
tesão pelo aquilo que você está fazendo. E o Rafa é um dos caras mais apaixonados pelo Pilates que eu conheci. E ele falou Sim, aqui uma coisinha, ele falou assim, ó, as tartarugas conhecem muito melhor o caminho do que os coelhos. sim. O Rafa, ele foi um dos grandes incentivadores aí de muitas pessoas, inclusive meu também, né? Então, assim, é um cara que eu agradeço muito e assim como outros vários professores, mas a gente está falando do Rafa e, e ele colocou tipo a faca na caveira, colocou na realidade uma, um, um entusiasmo aí em muita gente, né? Então, é um cara que realmente colocou muita gente para cima e então a gente só tem a agradecer e bater palma para esse grande professor que está aí também. E se vocês quiserem entender um pouquinho essa história do Return to Life, um dia vai lá no estúdio do Rafa, bate um papo com ele e vocês vão. Ó, ele escreveu várias coisas aqui, ó. Seja entusiasmado, trabalhe duro, siga em frente, apenas faça, aproveite as chances, E, e, comunique-se emocionalmente, e ele fala uma. experimente coisas diferentes, tome Uhum. conta de si próprio, aprenda com o passado, tenha paixão. É. Em Alex, ele fala uma frase que é muito interessante, que eu até uso muito essa frase que ele falou, não sei se é dele ou se é de alguém, mas é que não importa a velocidade quando você encontra a direção. Isso não importa se você está indo devagar ou rápido, né? Mas se você tem a direção daquilo, você consegue chegar onde você quer chegar. Você tem que ter um propósito, né? Se você tem um propósito de vida, se você tem um propósito dentro do seu coração ali, vamos dizer, você consegue realmente evoluir. Você se evoluir e fazer com que as pessoas se evoluam juntos com você. Show. Cara, a gente tem 2 minutinhos, Clério. Eu queria te Bom, agradecer imensamente. Queria que abrir um espaço para você poder falar sobre os seus projetos, as suas coisas. O bom, Rafa, figura. Rafa Figura. Bom, na realidade é agradecer você, agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes aqui. Na realidade, eu tenho projetos, eu tenho o Return to Life, que é uma conferência que eu faço aqui, inclusive o Rafa já foi um dos palestrantes. Eu estou com um projeto novo agora de um curso de formação que eu vou começar também. É um curso que a gente, né, tem que ter muita responsabilidade para a gente, né, impulsionar as pessoas ali a entenderem um pouco de si mesmos e tentar evoluir dentro aí com as pessoas e fazer as pessoas crescerem através desse projeto. E vários outros projetos de workshops, tentando oferecer e fazer com que as pessoas entendam um pouco mais o trabalho de outras pessoas, né? E oferecer o que você tem de melhor. E eu já falei isso uma vez e falo novamente Cara, a que gente tem 20 segundos, viu? então não vou falar isso aqui, Infelizmente. não falo novamente. Então, obrigado a todos. Alex, um abraço, vamos nos falando. Cara, show de Obrigado pela bola, viu? oportunidade. Tamo junto aí e vamos reunir essa galera. Aninha, beijo. Beijo, Olivia, Aninha.